Nós podemos então observar nesse texto uma situação onde o Senhor Jesus, como o texto mostra para nós, ele se encontra com seus discípulos. E nesta circunstância, Jesus então faz uma pergunta aos seus discípulos: aonde está a vossa fé? E nós vamos então pensar sobre a seguinte questão: será que acaso discípulos podem não ter fé? Será que existe algum momento ou existem discípulos espalhados por aí que não têm fé, que não creem no Senhor? Porque veja, então, eles estão naquele momento que o texto, no versículo de número 22, então chama de lago, né? Em outros contextos, nos evangelhos sinóticos, você observa que eles estavam atravessando então o mar da Galileia. E havia um monte Hermon, próximo ao mar da Galileia, fazendo então com que em alguns períodos do ano, este grande lago, ele recebesse então fortes rajadas de vento. Isso fazia então com que grandes e fortes tempestades se formassem naquele local. Quando Jesus e seus discípulos sobem ao barco para atravessar o mar da Galileia, eles estão num local tranquilo, estão em meio àquela calmaria daquelas águas, possivelmente não haviam ventos fortes, mas quando eles chegam no meio daquele trajeto, nós percebemos então o texto mostrar que ventos fortes batiam naquele barco, as águas começaram a movimentar cada vez com mais força, fazendo então eles correrem o risco de sossobrar. O barco estava prestes a virar naquele instante, tamanha era a tempestade que havia se formado naquele momento. Imagine comigo então o desespero que esses discípulos estão vivendo. Eles estão a todo instante fazendo tudo o que é possível, usando todas as artimanhas que eles podiam para manter o barco estável, mas tudo o que eles faziam naquele momento era inútil. Era inútil porque o barco estava prestes a virar. Tamanho é o desespero que o texto mostra que eles estão vivendo nesse instante. E quando você vê essa circunstância, ela é uma circunstância muito próxima com a circunstância que acontece no Salmo de número 107. Só que há uma grande diferença na atitude das pessoas que estão vivendo estes momentos. Vamos ler Salmo de número 107, vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 30. Salmo de número 107, a partir do versículo 23, então o texto diz o seguinte: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos, em meias angústias desfalecia-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então veja, até este momento a circunstância é a mesma. Aqui de uma forma mais poética que o salmista traz para nós, então eles desceram aos abismos com angústias, a alma estava desfalecendo, eles estavam cambaleando no barco, porque a movimentação, por causa daquela tempestade que o Senhor havia permitido, ela era muito forte. E aí então no versículo de número 28, no meio da angústia, eles clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Versículo de número 30. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Qual é a grande diferença que nós encontramos então entre esta cena
retratada aqui pelo salmista ao longo dos versículos do Salmo 107, e a cena que nós temos em Lucas capítulo de número 8. São 2 instantes de embarcações em meio a uma tempestade. Mas o que acontece de diferente entre esses 2 momentos? As reações. Enquanto nós olhamos o Salmo de número 107, que a impressão é que é muito mais forte a tempestade, porque ele fala, nos abismos, ou seja, o barco está subindo nas ondas até os céus e descendo até os abismos. Então a movimentação das águas parece muito mais forte do que aquela que está acontecendo ali no mar da Galileia com os discípulos em Lucas 8. Mas ambos estão prestes a sossobrar, o barco está prestes a virar. As ondas são muito fortes. E quando você olha Lucas capítulo de número 8, versículo 24, você observa então que no meio de toda aquela tempestade, eles chegando até Jesus, eles dizem: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então veja, a mesma situação. O que encontramos lá no Salmo, na angústia, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor fez então tudo se acalmar. O mar se acalmou, os ventos se acalmaram, a tormenta cessou, como o salmista nos diz. Mas é interessante a continuação do texto. No Salmo, no versículo de número 30, o texto diz: então se alegraram com a bonança. Em Lucas 8, Jesus faz uma pergunta a eles. Quando você chega no versículo de número 25, Jesus então diz: onde é que está a vossa fé? Há uma grande diferença na circunstância? Não, a circunstância é a mesma. Mas há uma diferença na atitude daquelas pessoas em meio às circunstâncias. Jesus está perguntando àqueles que o texto no versículo 22 está chamando de discípulos. Então, é possível um discípulo não ter fé? Será que algum de nós que está dizendo ser cristão, que frequenta a igreja, que lê a palavra, que somos chamados de discípulos de Cristo, como eles naquele momento, será que alguém entre nós pode não ter fé em algum momento da vida? Quando você olha o texto paralelo a esse, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, versículos 26 e 27, o texto então diz o seguinte: na pergunta de Jesus, logo após então ele acordar, ele diz a eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Veja que há uma grande diferença então de nós pensarmos em alguém sem fé alguma, ou de nós pensarmos em alguém com uma fé que é pequena ainda. Porque na continuação do texto em Lucas capítulo 8, você veja que o texto mostra que eles estavam admirados, cheios de temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Então nós podemos imaginar que os discípulos neste momento, que estão em meio àquela tempestade, que estão em meio àquela circunstância, veem então o barco quase virar, e de repente então eles pedem: Jesus, salva-nos, nos ajuda. Mas talvez eles não esperassem que Jesus parasse os ventos. Talvez eles não esperassem que Jesus parasse as ondas. Talvez tivesse alguma outra ideia na mente deles naquele instante que não fosse tão extraordinária assim. Porque o texto mostra para nós que eles têm uma certa questão dentro deles com relação a quem é Jesus.
Então, será que a fé deles permitia eles entenderem que Jesus, naquele instante, é o Deus encarnado? Nós não temos a plena certeza para podermos responder sobre isso, mas sabemos quantas dúvidas eles têm. Sabemos como a fé deles ainda é pequena. É uma fé que não consegue entender o extraordinário daquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. Mas como assim? Não era isso que nós imaginávamos que o Senhor iria fazer. Muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e clamamos ao Senhor e de repente Ele faz o extraordinário. Deus faz algo que para nós era impossível aos nossos olhos. Não porque nós não tínhamos fé, mas porque talvez a nossa fé ainda fosse pequena, oscilante, o que é possível. Por isso que é interessante de nós olharmos as Escrituras e entendermos que estes homens que caminharam com Jesus, profetas, ou qualquer outro servo que aparece ao longo de todo o registro das Escrituras, eles não eram super crentes. Eles não eram alguém que estava um patamar superior do que a mim ou a você. Eles eram como nós, homens e mulheres com a fé ainda em desenvolvimento constante. Falhos, cheios de erros. Por vezes eles eram homens de muita fé, que acreditavam no poder extraordinário do Senhor. Por ora, você observa os textos, eles são tão fracos. Eles parecem tão pequenos na sua fé. É porque eles são seres humanos, limitados, como todos nós. E por isso nós não podemos olhar para as Escrituras e achar então que no instante em que aqueles discípulos estavam ali, e eles então não conseguem entender o que é essa maravilha que Jesus está fazendo, nós acharmos, poxa vida, como é que eles não acreditaram? Era Jesus quem estava com eles. Era o próprio Mestre, era o Deus encarnado que estava com eles dentro daquele barco. Mas quantas tempestades já não se levantaram contra nós, onde Jesus já estava conosco no barco, e nós ficamos desesperados. Porque a nossa fé muitas vezes ela é pequena. Não significa que nós não temos fé. Porque se somos discípulos de Cristo, é porque um dia nós recebemos este presente do Senhor. Mas a nossa fé, ela oscila. Muitas vezes ela está grande, nos dá força, outras vezes ela acaba ficando muito pequena. E é nesses momentos, quando ela está fraca, quando ela está pequena, quando ela parece até quase que imperceptível na nossa vida, que muitas pessoas acabam passando por situações de maior sofrimento ainda. Às vezes depressão, às vezes uma tristeza profunda, porque naquele momento a fé oscilou tanto que eles não conseguiram confiar, não conseguiram enxergar que Deus estava com eles naquela embarcação durante a tempestade. Então nós precisamos pensar como é que nós vemos a fé na prática. O que é a nossa fé no dia a dia? Como é que nós podemos colocar a fé em prática para nós evitarmos esses momentos? Quando nós olhamos a palavra, em Efésios, o apóstolo Paulo fala, no capítulo de número 2, eu peço que você abra comigo, por favor. Efésios, capítulo de número 2, no versículo de número 8. Alguém pode ler para nós, por favor? Isso, então nós precisamos nos lembrar disso. A fé que nós temos, ela não está brotando em nós porque nós queremos. É um presente de Deus. É Deus quem concede a nós a fé. Aqueles que a possuem, só a possuem porque em algum momento o Senhor os presenteou com isso, com este dom, com esta graça. Então, quando nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E se isso aconteceu, é porque Deus já estava agindo em nós.
já estava dando este privilégio de nós podermos crer naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Mas a partir do momento em que nós passamos a crer, nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Não é algo para nós deixarmos guardado, para que ela enfraqueça, para que ela fique escondida dentro de nós. Não, nós temos que exercer a nossa fé todos os dias. Caso contrário, o Senhor virá para nós e perguntará: onde está a vossa fé? Onde é que você está guardando a sua fé? A fé que eu te dei, o que você está fazendo com ela? Romanos capítulo de número 10, versículo de número 7, o apóstolo Paulo então diz, 10, 17, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, se um dia estávamos cegos porque não tínhamos a fé, a partir da pregação da palavra, do evangelho, o Senhor nos concedeu o privilégio de ter fé. Ela não estava nascendo em nós pela nossa vontade, ela brotou por causa de Cristo em nós, por causa da pregação que então chegou até nós. Não fomos nós que criamos ela dentro de nós. Isso é um privilégio. Deus nos concedeu a oportunidade de nós agora sairmos da nossa cegueira, sairmos das trevas que estávamos, sem saber o caminho que podíamos trilhar, sem saber onde iríamos nos segurar, sem saber quem estaria conosco na embarcação. Agora não. Agora em Cristo Jesus, já não somos cegos mais. A fé nos faz enxergar além daquilo que nós podemos ver até. Nos faz ter uma esperança além dos tempos. Então a fé nos mostra que nós não estamos mais sozinhos no barco. A fé nos mostra o caminho que nós temos que trilhar. A fé nos mostra os perigos que nós temos que evitar. Então nós precisamos colocar em prática, porque nós não estamos mais cegos diante da vida que nós estamos tendo. Nós temos a luz de Cristo que ilumina as nossas mentes e mostra, portanto, todo esse trajeto. Devemos então usar a fé. Nós temos que colocar em prática, porque sem fé vai ser impossível nós agradarmos a Deus. Sem nós colocarmos a nossa fé em prática, vai ser impossível nós vivermos para Deus. E se Ele nos concedeu este privilégio, nós precisamos então exercitar. Se eu estiver passando em meio à tempestade, como? Como é que eu posso exercitar a minha fé? Como é que eu devo reagir se eu estiver passando por uma situação de grande angústia e de muito medo? O que você me aconselharia neste momento? Me ajuda aí. Vai lá, Luísa, me ajuda. Pedir socorro para Ele, não é? Perseverar, buscar a Ele, não se desesperar, não estamos mais sozinhos. Jesus Cristo está conosco, Ele nos salvou, nós temos o nosso Deus que está nos guiando pela sua palavra. Então veja como é diferente aquele que não possui fé, que não entende que o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas, e ele passa pela tempestade, ele vai se desesperar porque ele não tem onde se segurar. Ou quando ele se segura em alguma coisa que ele acha que vai trazer força, aquilo é corroído pelo tempo, aquilo é corroído pelas circunstâncias, e ele escorrega de novo, ele cai de novo, porque aquilo não traz a segurança que ele precisa. Deus não. Deus permanece ali da mesma forma, nos dá a mesma força, é o nosso refúgio, ao qual nós podemos confiar a cada instante. Então, para o cristão, nós podemos passar por medo, podemos passar por angústias,
Podemos passar sim por ansiedade, é uma reação natural, mas nós não podemos deixar aquilo tomar conta de nós. Não podemos deixar que o controle esteja neste desespero todo, porque existe um Deus que está conosco. E aí é que a maior parte das vezes nós pecamos e acabamos entrando nesses caminhos de uma tristeza tão profunda. Podemos fazer isso, de não confiar em Deus, confiar em nós mesmos, na nossa própria força, nas nossas estratégias, e achar que nós podemos vencer sozinhos. Esquecemos que Deus está conosco, e aí nós pecamos, e aí nós falhamos. E aí é claro que a angústia, o medo, a ansiedade, elas vão transbordar de dentro de nós. Porque nós não vamos fazer aquilo que Paulo fala aos Filipenses, como a Luísa falou agora para nós, perseverar em oração. Porque assim a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. É a dependência. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós não podemos deixar em nenhum momento que as circunstâncias nos abalem. Se você passar por uma tribulação, exercite a sua fé. Lute. Muitas vezes Deus está permitindo uma prova para que você cresça ainda mais. Se Ele já te deu o conhecimento, Ele já te deu a fé, agora é a hora de você colocar em prática. Tem uma música que eu gosto bastante de ouvir, que foi gravada pelo Paulo César Baruch, que se chama Ele Continua Sendo Bom. Existe um trecho da música, então, que ele diz: então chega o dia de viver. Nós aprendemos a palavra, nós temos o conhecimento, então chega o dia de eu viver aquilo. Vai chegar o dia de eu entender que Deus falou um não para mim, Deus está me corrigindo, eu preciso viver a fé, eu preciso confiar no meu Deus, eu preciso entender que Ele está comigo, me lapidando, me levando à santidade, que Ele está me fortalecendo a cada instante, eu não estou sozinho mais. Este é o privilégio que nós temos por sermos cristãos e termos o Deus Todo-Poderoso junto conosco a cada instante. Então veja que é uma situação muito parecida que nós vemos no Salmo 107 e em Lucas capítulo 8 ou nos outros evangelhos, nos textos paralelos. Mas a reação daquelas pessoas ela é diferente. No Salmo 107 eles agradecem a Deus, porque eles entenderam que Deus nos salva das tribulações. Em Lucas 8 os discípulos ficam espantados, ficam com medo. Quando você olha em Marcos, ele registra dessa forma. Eles estão admirados, eles estão temerosos. Quem é este que está diante de nós? Então, todas as vezes que você estiver passando por uma tempestade, lembre-se que o Senhor está com você na embarcação. Que você não está sozinho. E que apesar de que naquele momento a dor é muito grande, o sofrimento, a ansiedade é muito grande, mesmo se você estiver como aqueles discípulos, Mateus capítulo 8, Jesus diz a eles que eles eram homens de pequena fé. Não que eles eram homens que não tinham nenhuma fé, mas que naquele instante a fé deles ainda era pequena. E que Deus iria permitir situações que a fé deles iria crescer. Isso acontece na continuação dos evangelhos. Pedro chega ao instante que ele confessa o nome do Senhor Jesus como seu Senhor, porque ele acredita, ele sabe quem está diante dele. Os discípulos, então, eles crescem na sua caminhada. Você observa como eles falam sobre Cristo Jesus quando eles enviam cartas às igrejas. A maturidade, o conhecimento que o Senhor deu a eles, porque eles ainda estavam crescendo. Mas naquele instante, no meio do mar, no meio da tempestade, a fé deles ainda era pequena. Mas apesar de pequena, esta fé os caracterizava como discípulos.
eles eram discípulos. E apesar de pequena esta fé, foi uma fé que conduziu eles até Cristo Jesus. Foi uma fé que conduziu eles a clamarem ao Senhor Jesus, a pedirem a Ele naquele instante, para que Ele então os salvasse. Então lembre-se, que apesar de que aqueles discípulos, eles tinham uma fé muito pequena, que fez eles ficarem desesperados naquele momento, eles tinham ainda um pouco, e o Senhor estava usando aquele momento para trabalhar a fé deles. Então mesmo que a sua fé seja pequena ainda, ou que no momento da tribulação ela tenha enfraquecido, mesmo se ela for do tamanho de um grão de mostarda, lembre-se que ela será suficiente para te levar a Cristo Jesus, para que você receba o descanso. Por isso, não deixe de exercitar a sua fé. Não deixe de clamar. Não deixe de buscar ao Senhor. Creia em Cristo. Creia na palavra. E renda-se ao nosso Deus. Por mais difícil que seja a tribulação que você está passando. Louve a Deus em meio às dificuldades, porque Deus não te desprezará todas as vezes que você chegar a Ele com espírito quebrantado e coração compungido. Volte-se a Deus e o Senhor terá compaixão de você. E Ele dará forças. E Ele vai te levantar para que você possa continuar a sua caminhada e chegar até o outro lado do mar para você completar a tarefa que Ele tem para você. Que Deus nos abençoe para que a cada dia mais a nossa fé seja maior, que o Senhor nos ensine a exercitar esta fé, para nós suportarmos as tribulações e pregarmos a sua palavra, falarmos mais de Cristo, levarmos outras pessoas a também suportarem as tribulações pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos use como luzeiros em meio às trevas que muitos ainda estão vivendo, mas que a luz de Cristo possa brilhar através de você, mesmo em meio às suas tribulações. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé.